Aleluia, glória a Deus, amém? Rapaz, estava bom e acabou logo, não foi? Já estava aquecendo ali já, e acho que tem mais depois. Segundo tempo, né? Aleluia, boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Você seja muito bem-vindo nessa noite, nesse lugar, prepara o teu coração, porque Deus, Ele tem uma palavra para nos alcançar, amém? Glória a Deus. Se você veio aqui, essa palavra certamente ela vai buscar guarida no teu coração. É importante que você deixe que essa palavra entre, como todas as palavras ministradas, no teu coração, e que você medite nas palavras e não fique apenas como ouvinte, né, que escuta e depois não pratica e depois não lembra mais de nada. O objetivo de você estar aqui é você ouvir uma palavra e você se tornar um praticante. Ah, mas eu já pratico, então, glória a Deus, continua praticando, porque se você está praticando, você está no caminho certo. Mas se existir alguma coisa que aí, de repente você vê que não está ainda 100%, é possível você está recebendo uma oportunidade de mudança, transformação, libertação. Sabe o que é um culto de libertação? O culto de libertação é um culto que você escuta a palavra e pratica a palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando você conhece a palavra de Deus, você está aí num processo de libertação. Você ficou triste? Não? Aleluia! E nessa noite eu quero ministrar uma palavra, o título dessa mensagem é Como você pode triunfar sobre a tentação. Aleluia! Vou ver se eu errei o tema aqui. Aleluia! Não, é isso mesmo. É isso mesmo, gente. Glória a Deus! Então eu quero que você abra sua Bíblia lá em Tiago, no capítulo 1 de Tiago. Nós vamos começar a meditar em alguns versos aí da carta de Tiago, lá no finalzinho da Bíblia, antes de Apocalipse. Aleluia, glória a Deus. Deus é muito bom. Eu vou ler na versão King James, atualizada. Diz assim, o verso 13 do capítulo 1 de Tiago. Tiago 1, verso 13, nós vamos ler até o 18. E vamos sair meditando aí. Diz assim o 13: Entretanto, ninguém, ao ser tentado, deve dizer: estou sendo tentado por Deus. Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal, e a nenhuma pessoa tenta. Amém? Glória a Deus. Fica marcado aí. Se fosse antigamente a gente ia dizer, bota aí o dedo assim na sua Bíblia aí, para ficar marcando aí, para depois a gente voltar lá e ler um pouco mais. Então, o primeiro ponto que você tem que conhecer para você triunfar sobre a tentação qual é a fonte verdadeira da tentação. E entenda, eu sei que quando se fala em tentação, algumas pessoas lembram logo de Eva comendo um fruto, que normalmente, né, aparece tentação, aparece uma maçã e uma mulher mordendo uma maçã. E algumas pessoas acham que a tentação é sempre o sexo oposto. Ou seja, quando o homem é atraído por uma mulher, de alguma forma, ele pode estar sofrendo uma tentação. Ou ao contrário. E as pessoas esquecem que tentação é muito mais do que isso.
Existem coisas talvez que você nem considere muito, que você pode ser tentado por elas. Amém? Um exemplo, a mentira. A mentira, muitas vezes o diabo ele lança uma sugestão de mentira. Quem já passou por isso? Aí eu passei. Passo. Todo mundo, todo um ser humano normal como eu assim, passa sempre por uma tentação de falar uma mentira. Isso é uma tentação. Amém? Então tentação não tem apenas a ver com sexo, não tem apenas a ver com dinheiro, tem a ver com muitas coisas. Aquilo que vai de encontro à palavra, que você, de alguma forma, você se sente atraído para fazer aquilo ali, isso é uma tentação. Amém? Então a tentação, ela vem de Deus e nós acabamos de ler isso aí. A gente não pode dizer que é uma tentação que sofremos, ela vem de Deus. A Bíblia diz que Deus não tenta a ninguém. Então a tentação não vem de Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: olha, a fonte da tentação não está em Deus. Aleluia. A tentação, ela normalmente vem de dentro da natureza humana. Então a tentação vem da nossa natureza. Quando nós nascemos de novo, nós estávamos mortos e passamos a viver. Saímos do domínio das trevas e passamos para um outro domínio, que é o domínio de Deus. Amém? Mas muitas coisas, antes de você aceitar Jesus Cristo, você já viveu talvez muitas coisas erradas. E quando você se converte, essas coisas não vão desaparecer como um passe de mágica da sua vida. Você vai continuar sendo, agora, antes, quando vinha o desejo de fazer algo que você fazia e achava que era normal, e agora você descobriu que isso é pecado, você não pode fazer isso. Então, quando esse desejo agora chegar na tua vida, ele será um desejo enviado pelo diabo, tentando você a tirar você do caminho, tirar você do trilho, tirar você de um caminho de obediência ao Senhor e te colocar numa posição onde você fica vulnerável, porque a posição da desobediência, ela é uma posição que deixa qualquer pessoa vulnerável aos ataques do diabo. Amém? Então, se você é uma pessoa obediente, e a gente vai ver durante o desenrolar da ministração, que a obediência, ela vai trazer um resultado positivo, quando você se deparar com uma tentação em qualquer área da sua vida. Amém? E voltando à questão da natureza, aquilo que você fazia, que você praticava, que era errado, aquilo vai continuar, sabe, sendo uma tentação para você. Por exemplo, quem é viciado na bebida, por exemplo, quando se converte, essa pessoa ela não vai deixar de querer beber simplesmente. Ela vai parar, ela vai entender que aquilo é errado. A princípio ela tomou uma decisão que não quer mais saber daquilo ali, mas com o passar do tempo, pode ser que algumas ofertas apareçam. E no começo você vai dizer não para todas elas. Mas veja bem, quando nós tomamos uma decisão, no momento ou no dia da decisão, isso fica muito forte, fica tão forte dentro de nós, que isso consegue nos levar como se nós estivéssemos no embalo. Para aqueles que gostam de física, por inércia, você vai-se embora. Na unção, na graça, naquilo que você aprendeu de novo, que mudou a tua vida, você teve os seus olhos abertos e agora você é uma nova pessoa, é uma nova criação, você descobriu isso agora. Agora quando você vê a bebida, você não quer mais saber da bebida. Mas vai chegar um tempo que as coisas, se você não mantiver esse fervor, você vai começar a desacelerar no seu relacionamento com Deus. E à medida que uma pessoa ela desacelera na relação com Deus, ela se torna uma pessoa cada vez mais vulnerável aos ataques que outrora era o seu ponto fraco.
e o diabo te conhece. Nós, pelo menos eu, servi muito tempo o diabo. Servir o diabo não é só quando você está na macumba e nessas coisas não. Tem gente que serve o diabo com a boca, com as atitudes e com muitas outras coisas. E tem gente dentro da igreja servindo o diabo. Também tem. Não era para ter. Aleluia! Então, queridos, toda a área, por exemplo, o que acontece? Um homem prostituto, um homem que foi um homem que antes de se converter se envolvia com muitas mulheres, sabe, era aquele cara que todo dia tinha que ser uma mulher diferente. Então, na medida que ele se converter, ele vai se manter firme no começo, mas para ele continuar firme, ele vai precisar não perder essa conexão. Amém? E será uma área de fragilidade dele, e o diabo conhece. O diabo, ele não vai mandar algo, nenhuma tentação, que ele sabe que não tem nenhuma possibilidade de te pegar. Ele não vai fazer isso, ele não vai perder o tempo desse jeito. Você sabe qual foi a primeira tentação que Jesus sofreu? Daqui a pouco nós vamos para lá, mas você sabe qual foi a primeira? Jesus estava onde? Estava no deserto, jejuando, estava sem comer há 40 dias. E quando o diabo chegou para tentar Jesus, e ele não chegou para dar comida para Jesus, porque o diabo, ele não ajuda ninguém. O diabo não é teu amigo e nem vai ser teu amigo amanhã, nem depois, ele quer te destruir. Ele quer te dar aquilo que você acha que é bom, aquilo que é a tua fraqueza, porque ele quer dar uma rasteira em você. E Jesus teve fome, a Bíblia diz, e ele chegou para Jesus e mandou Jesus transformar a pedra em pão. E olha só, quando Jesus resiste o diabo, e a gente vai ver como é a maneira que Jesus utilizou para resistir, afrontar as tentativas do diabo, no final de tudo, quando passam aí as tentações, a Bíblia diz que os anjos vieram e o serviram. Então você não precisa de um banquete dado pelo diabo. Se você tiver paciência, se você tiver fidelidade, você tiver obediência, você será alimentado, receberá um banquete do céu para você. Os anjos querem te servir, então não coma qualquer coisa. Não se alimente de qualquer coisa. Não é qualquer alimento que te faz bem. Ei, não tenha pressa. Jesus estava com fome, porque a Bíblia diz que ele teve fome. É um fato. Mas ele não aceitou a primeira proposta do diabo para fazer da forma que o diabo queria. Porque ele sabia que Deus era mais do que suficiente para supri-lo nas suas necessidades. Do mesmo jeito que ele fez com Jesus, suprindo as necessidades dele, ele hoje faz isso conosco. E eu vou dizer que em todas as áreas das nossas vidas, podemos ser supridos financeiramente por Deus, sem precisar fazer nada de errado. Eu não preciso da ajuda do diabo para ficar rico. Se o diabo vai me ajudar a ficar rico, eu não quero ficar rico. Eu não quero ter aquilo que o diabo tem para me dar. Portanto, não utilizarei de nenhuma das ferramentas do diabo para que o dinheiro chegue na minha mão. Nenhuma. Nenhuma. Por quê? Porque eu sei que ele dá ordem aos anjos para nos servir. Eles são espíritos ministradores que estão aqui para nos servir. Então eu sei que quando eu tenho fome, o Senhor tem providência para mim. Quando eu preciso de algo, eu sei que Deus tem para mim. Então eu não preciso da ajuda do diabo para absolutamente nada na minha vida. Porque tudo que o diabo fez, o tempo que a gente vivia amigos, nós éramos amigos, foi destruição, bebedice e outras coisas mais. Aleluia. Glória a Deus.
Então, cada pessoa é sempre tentada pela sua natureza. Então, tenha muito cuidado e seja muito vigilante naquilo que você sabe que foi uma deficiência sua no passado. Se o homem tinha esse problema com mulher, não fique muito perto de mulher sozinho. Se é casado, use a sua esposa como sua segurança. Amém? A esposa é a nossa segurança, nosso cônjuge é a nossa segurança. É a nossa proteção. E esposo, esteja sempre do lado da sua esposa. Mulher, esteja sempre do lado do seu marido. É segurança para o casal. Amém? Esse negócio de um vai, o outro não vai, o outro fica para lá, isso não funciona não. O diabo começa a fazer essa separação, daqui a pouco vai um, aí o outro, não, pode ir. O outro fica em casa achando que está tudo bem. Meu marido é crente, meu marido não tem risco não tem risco nenhum. Não pensa dessa forma, seja uma mulher prudente, seja um homem prudente. Tome cuidado das suas coisas. Fique vigilante. Amém? Celular, sempre que possível, dá uma vasculhada lá, só para a segurança do cônjuge. A gente não está ali, procurando nada, não, está só ali, conferindo se está tudo dentro dos scripts, amém? Para Deus. E se não tem a senha, meu amigo, tem boi na linha. Tem boi na linha. Se o homem ou a mulher não dá a senha do telefone, tem coisa errada. Amém? Lá em casa não tem esse perigo, porque todo mundo tem a senha, quer dizer, pelo menos a minha senha todo mundo sabe. E ainda mais tem um localizador, que onde eu estou todo mundo sabe também. Eu não posso nem mentir, dizer que estou num lugar sem estar, porque a fiscalização é forte. É o GPS lá, tomando conta da pessoa. Mas isso é ruim? É ruim para quem faz as coisas erradas. Mas para quem não faz é segurança. Olha, onde eu estou, eu sei que tem gente tomando conta de mim. Se algo acontecer de errado, vai ter gente lá sabendo onde eu estou. Mas a pessoa... Tem gente que não pensa do mesmo jeito. Tem gente que não atende o telefone. Dependendo do lugar, ele primeiro tem que sair do lugar, ele uma hora sai correndo, vai para um lugar distante, ele não tem um som, talvez alguma coisa, para poder atender o telefone. Eu já vi essas coisas acontecendo por aí nos filmes. O cara que entra no banheiro para... Você está onde? Está falando tão baixo? Não, é porque aqui... Essas coisas mal assombradas assim, meu. Tenha cuidado, amém? Então a nossa vida tem que ser uma vida, um livro aberto. Todo mundo pode ter acesso a tudo que é nosso. Amém? Aleluia. Tirando as minhas contas nas Ilhas Caimã, o resto eu libero para todo mundo ver. Tem uma na Suíça também. Mas o resto está liberado para todo mundo, As que tem aqui do banco aqui, que está um saldo assim, ainda não está tão bom. Eu posso até liberar para ver se você tem misericórdia do pastor. Aleluia. Então vamos lá. Então essas tentações, elas estão muito enraizadas, mais do que você imagina. Aí entra uma palavra muito forte de Paulo, quando ele fala da necessidade de uma renovação da nossa mente. Está lá em Romanos 12, no verso 2. Ele diz que nós precisamos, há uma necessidade de que a nossa mente, ela seja mudada, receba novas informações. Sabe por quê? Por que acontece de pessoas que se convertem e rapidamente abandonam a igreja? Sabe quais são essas pessoas? São pessoas que não buscam a profundidade. Quando chega na igreja, não se envolve com as coisas da igreja, não se envolve com oração, não se envolve em ler a Bíblia, não se envolve com essas coisas. Aí o que acontece? Uma pessoa que não tem, que se converteu, o fato de você aceitar Jesus é uma confissão pública de que você reconhece que é um pecador que precisa de Jesus. É isso que acontece quando nós nascemos de novo. Mas Deus, através do Espírito Santo, passa a morar dentro de nós, mas com um propósito. O propósito de nos ajudar numa tarefa de mudança
de mentalidade, de comportamento, porque se a mentalidade está errada, o comportamento vai estar errado também. Porque você vai fazer aquilo que você começa a pensar. O pensamento vem, daqui a pouco a pessoa dá vazão ao pensamento e está agindo segundo alguma coisa que pensou. Então é necessário que você renove, sim, a tua mente pela palavra de Deus. Conexão com pessoas crentes, pessoas que vão estar te alimentando com a palavra. Eu estou perto de um crente, mas o crente não fala a palavra, então sai, vai para outro. Vai para um que fala a palavra, né? Procura os fanáticos. Esses são aqueles que vão para o céu, que o povo não gosta. Esse aí também é demais, só fala da Bíblia, só fala de Deus. É melhor do que estar falando das coisas erradas. Amém? Então isso vai te ajudar você a tirar essas coisas que estão enraizadas. Eu sei que a maioria aqui, pelo menos a maioria não. Por exemplo, eu conheço alguns aqui que antes eu bebia. Mas deixar a bebida, quando você sai de perto de pessoas que te levam para esse caminho, é fácil. Você não precisa de muita coisa para deixar, por exemplo, a bebida. Sai de perto das pessoas, dos cachaceiros, e você não vai querer mais saber de beber. Depois do jogo, olha, veja bem, eu sempre gostei muito. Hoje em dia eu nem jogo tanto, mas alguns anos atrás, né, quando eu tinha lá faz muito tempo, meus 20 e poucos anos, eu sempre gostei muito de jogar bola. Mas quando eu me converti, a gente sempre era convidado para estar em racha. Os homens que jogam bola sabem que tem sempre aquele, vamos lá, tem uma rachinha ali. Só que tinha aqueles rachas que a gente ia, que depois todo mundo ia beber cachaça. Aí eu fui uma vez para esse racha. Quando eu cheguei lá, aí estava de carona, aí tive que ficar lá. Os caras tomando cachaça e eu de carona, fiquei lá. Agora pense, eu olhando assim, eu digo, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Me diga se isso é um lugar. Eu digo, se Deus volta agora, Deus vai me achar num lugar desse? Não vai. Eu vou dizer, Deus, eu estava ali. Eu disse, rapaz, eu nem podia imaginar que ali tivesse um crente, por isso que eu não lhe vi. Então, o lugar onde nós andamos, as pessoas, se alguma coisa coopera para algo que você sabe que você tinha deficiência no passado, você não pode estar perto de pessoas assim, fazendo coisas com um grupo de pessoas que vão te levar para esse caminho. Você tem que sair de perto disso. E eu parei de jogar bola com esse povo, porque eu gostava de jogar bola, mas eu não ia perder a minha salvação por causa do jogo de bola, porque na época nem me pagavam tão bem. Hoje em dia não. Se eu jogasse hoje, eu ganhava um salário muito alto. Não sei nem se eu estava aqui no Brasil ainda. Aleluia. Amém, queridos? Então essas coisas vão te ajudar você a ser uma pessoa mais forte. Amém? Não existe forte, você não pode dizer assim, eu vou encarar não, faça isso não. A Bíblia diz que a gente deve fugir das paixões da mocidade. Então a nossa juventude, ela enraiza muitas paixões. E a Bíblia não diz que você tem que ficar perto dela, ou tem que ficar assim, oi, tudo bem? Agora a gente não é mais teu amigo, mas a gente fica só se falando pelo WhatsApp. Não. É distância. Acabou, cortou a amizade. Amém? Aleluia. Olha só. Como é que começa o curso da tentação? Em qualquer pessoa. A Bíblia fala lá no verso 15. Vamos ler lá no verso 15. Deixa eu mudar aqui para essa versão. Aleluia. Glória a Deus. Tudo tranquilo aí, gente? Diz no verso 15: então a cobiça, depois de haver concebido, olha só, ele diz no 14: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. No 14: quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, e essa palavra concebido, no grego, uma das traduções é agarrar, ou pegar alguém como prisioneiro.
Então, quando essa cobiça, ela pega alguém como prisioneiro, ela agarra uma pessoa, aí, meu amigo, acontece o seguinte: dá à luz o pecado, nasceu o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. E entenda que essa morte aqui não é uma morte física necessariamente. É uma morte, primeiramente, uma morte espiritual, que é uma separação de Deus. Então o homem vai voltar àquela condição que ele tinha antes de conhecer o Senhor, de morte. Éramos mortos, hoje nós somos vivos, fomos vivificados. Amém? Então, sempre vem de algo que começa a seduzir a pessoa, sabe? Vai atraindo a pessoa, vai tentando, puxando de um lado e outro, vai seduzir. Você sabe com a sedução, né? Quando alguém está seduzindo alguém, vai fazendo uma coisa, faz outra. Eu estou tentando seduzir fulano. Cuidado, irmão. Em seguida, esse desejo concebido e o pecado gera a morte. Então, olha só, sempre vai começar com alguma coisa que foi concebida. Então, você precisa ter cuidado com essas coisas. Não se deixe seduzir por essas coisas. Não brinque, como a gente gosta de dizer, não brinca com o pecado. Aleluia. Glória a Deus. Por exemplo, um jovem que tem um computador, aí a mãe compra o computador para um jovem, adolescente, principalmente. Aí o adolescente tem direito a ficar com o computador no quarto, dormir com a porta fechada de chave. Então, o que vocês acham que isso vai dar em quê? Pode dar em alguma coisa boa? Um adolescente, ele sabe, ele tem já as faculdades formadas para tomar uma decisão de ver o que é bom e o que não é bom? Nada de computador no quarto. Computador é na sala. Não, mas eu quero no meu quarto, porque não sei o que. Não, é na sala. Eu quero lhe monitorar mesmo, é porque eu quero ver o que você está vendo. Está desconfiando de mim? Estou desconfiando sim, totalmente. Então, sabe, essas coisas, querido, que começam a botar a perdição da juventude. Aí daqui a pouco o cara começa adolescente e vê pornografia, imagina, 12, 13 anos vendo pornografia. Daqui a pouco completa 14, 15, 16, 20, 30 anos, viciado na pornografia. E a pornografia é o mesmo vício que uma droga faz. O mesmo efeito que a cocaína, o crack faz na mente de uma pessoa, a pornografia faz também. É algo que a pessoa não consegue daqui a um tempo se controlar. Não consegue, está no computador, está sozinho, vai ver coisas erradas. E é difícil ver? Coisa mais fácil. Não paga, está tudo de graça aí. Então são essas coisas que precisam ser cuidadas, sabe? É necessário que os pais que têm filhos adolescentes, eles comecem a trabalhar isso já desde pequeno no filho, para não ter que ter um tratamento de choque lá na frente para poder mudar as coisas. Amém? Porque à medida que o tempo vai passando, fica mais difícil de resolver os problemas. Todo tipo de problema, ele precisa ser resolvido rapidamente. E se existe já um perigo desse, por que você achar que não vai acontecer? Não, meu filho não faz isso. Porque os pais, sabe, às vezes quer ser cego. Eu sei que tem a fase da cegueira, mas depois que a luz chega, você não pode mais ser cego. Achar que o meu filho não vai fazer isso, a minha filha jamais, posso imaginar que ela faria. Desconfie de tudo. Amém? Desconfie, é segurança para os seus filhos. Glória a Deus. Vocês estão animados? Aleluia. Dá para ver pelo rosto de cada um.
Então, a semente da tentação se une com o coração sem vigilância para iniciar um processo. Olha só, um coração sem vigilância. E o que é que Jesus falou? Vigiai e orai. Por quê? A carne, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, essa paixão que está enraizada na mente, ela tem um poder muito forte de dominar alguém não vigilante. Aleluia. Vamos lá. Onde é que eu estou aqui, meu Deus? Sim. Se o homem se alimenta e estimula o desejo por muito tempo, aí o pecado vai nascer. Aí tem algumas ilustrações, como por exemplo a questão de Eva lá no jardim. Não foi algo que aconteceu de primeira. Na primeira investida deu. Não. Começa ali. Lembra de Sansão e Dalila? Quem já leu a Bíblia ou já assistiu o filme? Quantas vezes ela ficou ali, no juízo de Sansão? Você não me ama. Você não me ama. Se você me amasse de verdade, você dizia que era o seu segredo. Aí ele não diz. Conta uma historinha. Solta uma mentirinha. Aí ela faz, não dá certo. Aí ele vê que era uma emboscada. Mas mesmo assim ele parece que continua, sabe? Porque tem gente que quando é seduzido, ele parece aqueles desenhos que de repente tem um cheiro de comida assim, saindo pela janela, aí o bichinho sai meio assim, sai voando, né? Acompanhando até chegar no lugar. Aí parece que é assim que acontecem as coisas. A sedução ela é dessa forma. Ela começa a tentar te atrair de leve. Nunca será algo que vai acontecer assim. Veja bem, aí tem um outro exemplo, além de Sansão, tem o exemplo de Davi, quando Davi manda Urias para a guerra. Então, não foi algo que começou assim. Ele começou a olhar para a mulher do camarada, né, deu aquela olhada sem nenhum compromisso e responsabilidade, né, aquela primeira olhada que ela é inevitável, mas a segunda, a terceira e a quarta já é por conta do camarada. Aí olhou, continuou olhando, aí daqui a pouco esse olhar já virou um desejo, e esse desejo chegou a um nível tão grave, ao ponto dele arquitetar a morte de um soldado do próprio exército dele. Para ver que isso não tem limites. Quem está comigo? Ou você vigia no começo e abafa isso, ou se for dar asas, vai assim, não tem lugar para parar. Pessoas que se envolvem com droga e começa fumando um beckzinho, uma maconhazinha de leve, aí daqui a pouco a maconha já não está muito tão boa assim, eu quero uma coisa mais, aí vai para uma cocaína, aí depois vai para o crack e assim sai, né, de ladeira abaixo. Mas não tem lugar para parar. Quando o pecado ele consegue entrar na vida de uma pessoa, o diabo entra para destruir aquela pessoa. Aleluia. Olha só, existe um lugar perigosíssimo, perigoso. Cuidado mulher, cuidado homem, chamado academia. Eu fico imaginando nós antigamente, né, aquele povo quadrado de antigamente, dizia assim, que hoje em dia o povo não pensa mais nisso, que acha que tudo é normal. Gente, que isso, gente? Isso é na cabeça do povo. Existe um espírito de prostituição dentro das academias, que se você chegar lá com seus olhos espirituais abertos, você vai ver isso. Não estou condenando quem faz academia. Eu sei que pessoas fazem e são vigilantes, mas o que eu quero dizer é, se o homem faz, faça com a mulher. Mulher não vai hoje, homem também não vai. Homem não vai hoje, mulher também não vai.
só vamos juntos. Amém? Porque existe um espírito de homossexualismo, de prostituição, que você não tem ideia, operando dentro das academias, hoje. Não é só em academia, mas eu estou falando aqui, academia, porque a gente tem visto muita coisa. Por isso, aquelas coisas todinhas, né, aquelas exibições, tudo aquilo ali, que as pessoas às vezes fazem sem noção, mas existe um espírito fomentando esse desejo. Porque eu tenho um corpo cheio de músculos, totalmente torneados, já fui da academia, nunca fiz uma foto mostrando meu muque. Por quê? Porque eu não queria escandalizar. Aleluia, glória a Deus. As pessoas falam, meu Deus, pastor, bem que poderia ter vergonha de botar uma roupinha para cobrir aquelas coisas lá, né? Mas assim, por isso que eu não vou, sabe, amado? Meu tênisinho, estou lá, batendo meu tênis, só são 3 pessoas, sem multidão, depois que sai, só homem, segurança total, absoluta, glória a Deus. Aleluia. Amados, olha, estou dizendo isso, eu não estou condenando de você de praticar as coisas. Você deve ter sabedoria, deve ter maturidade para fazer todas as coisas, né? Então, se você tem vigilância e sabedoria, você pode fazer todas as coisas. Você pode andar em alguns lugares que pessoas que não têm maturidade não podem. Nem todo lugar é feito para todo tipo de crente. Tem gente que tem uma estruturazinha para entrar, mas tem outros que já não pode. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá, para a gente começar, né, naquela parte que a gente já está se preparando para terminar. Eu quero falar um pouco sobre a questão lá da tentação que Jesus sofreu. Já falei no começo, lá em Mateus, no capítulo 4, fala sobre a tentação de Jesus. E no verso... E eu acho muito interessante o verso 1, que ele diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Você já reparou nisso? Quer dizer que não foi uma coisa que aconteceu por um acaso. Mas eu entendo que aquilo ali era uma demonstração, era algo que Deus queria deixar para as nossas gerações, um ensinamento. Mesmo Jesus sendo levado para um lugar, a Bíblia não diz aqui que ele foi para lá para se consagrar, não diz. Na minha versão aqui está dizendo que ele foi levado para ser tentado pelo diabo. E aí ele começa a jejuar, e jejua durante 40 dias e 40 noites. Depois ele teve fome, e na hora que chegou a primeira necessidade, que é a necessidade de suprimento na vida dele, quando chegou, encostou aquele bicho que dizem que ele tem um chifre grande, o diabo, o tentador. E aí ele se aproxima e diz: se és o Filho de Deus, se és. Ou seja, ele sabia que Jesus era o Filho de Deus. Ele não foi ali à toa, ele foi ali para tentar, como fez com Adão, ele queria agora fazer com Jesus. Ele queria derrubar, acabar com o segundo plano que Deus tinha preparado, dessa vez para nos resgatar. E aproximando-se, disse: manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Ou seja, o homem não viverá apenas das coisas materiais, não é apenas o pão, comida, mas o pão tem a ver com suprimento. Então, nem só dessas coisas o homem vai viver, não, porque vai chegar um tempo que você não vai precisar dessas coisas, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Então isso tem que ficar no seu coração. A palavra, isso você precisa sempre. Você não precisa sempre comer, mas a palavra você sempre precisa. Embora no dia a dia
a gente acaba fazendo o contrário. A gente come muito comida, corre muito atrás dos suprimentos naturais para a nossa vida financeira e outras coisas mais, e nos esquecemos do alimento principal. Deveria ser mais refeições da palavra por dia e menos de comida. Aleluia. Esse deve ser o caminho. Depois ele no 5 diz assim: então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará o teu respeito, que te guardem. De fato, olha só. Agora olha só, primeiro ele diz assim: se tu és o filho de Deus. Daqui a pouco ele está dizendo assim: olha, tem uma palavra ordenada para tu dos anjos. Então ele sabia com que ele estava falando. Sabe aquela coisa de que se você é corajoso mesmo, faça isso. Você não diz que é o bonzão? Quem já viu isso? Se é o bonzão, faça isso, né? Aí a pessoa lá, eu vou fazer, mostrar que eu sou bonzão mesmo. Aí se ferra todinho. Então, baseado nisso aqui, nessa palavra, é que eu não ando naqueles brinquedos, daqueles parques. Porque para mim aquilo ali é tentar o Senhor teu Deus. Subir num lugar que quando você começa a descer, você já não sabe mais se vai chegar vivo lá embaixo. Eu não nasci para essas coisas. A coisa mais radical para mim num parque de diversão é aquele carrossel. E o bate-bate, né? Aquela batidinha ali a 5 km por hora, né? Então aquilo ali para mim é segurança. E eu estou dentro da Bíblia, amém? Depois, vá subir aí nos pináculos aí, fazer bungee jump. O elástico arrebentou, chegou lá no céu. Mas Deus, tu não podia deixar lá aquele elástico sem pocado. Eu não mandei você ir para lá. Jesus, que era Jesus, não foi na onda do diabo. Você foi, se ferrou. Ó, Jesus estava 40 dias jejuando e não caiu no engodo do diabo. Você nem jejuou nem nada, nem orou para saber se era a minha vontade. Foi para o lado de bungee jump. Agora está aqui. Pela misericórdia vai ter um lugarzinho ali, mas pois salvo como pelo fogo. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Aí isso também serve para aqueles camaradas que dirigem carro, achando que é piloto de Fórmula 1. Eu acredito que aqui não tem ninguém né, e gosta de ouvir aquela música tan, 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 quando está dirigindo. E se sente o próprio Ayrton Senna. Mas Ayrton Senna morreu, foi uma batida. Ai, que terrível, que triste fim. Não foi bom. Então, precisamos ter cuidado também com o acelerador. Isso são coisas que estão aqui na Bíblia nos ensinando, amém? Mas também, meu irmão, não atrapalha o trânsito, né? 20, 30 por hora, pelo amor de Jesus Cristo, ninguém merece. Por isso que as buzinas estão tudo por aí, estão soltas. Então, no 8 diz assim, no 7 diz: respondeu Jesus, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. No 8 levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. No 11 diz: com isto o diabo o deixou, e eis que os anjos vieram e o serviram. Aleluia. Então o diabo foi vencido, porque Jesus estava cheio. Se Jesus estivesse vazio, como muitos crentes, tinha caído logo na primeira, não precisava nem ir para 3. O diabo disse: isso foi fácil demais, menino. Não deixou nem eu botar a primeira isca, já caiu na primeira isca. Então precisamos, queridos, andar vigilante. Uma vida de oração e uma vida da leitura da palavra não é apenas para você ter conhecimento,
é para você ter segurança. Amém? Obediência é um lugar de segurança. Estar em obediência é estar no centro da vontade de Deus, e ali você está totalmente cuidado e amparado por Deus. Então é necessário que a igreja, que os crentes, cada um de nós, sem exceção, tenha cuidado de não viver uma vida tão vazio que qualquer coisa vai seduzir. Seja um crente cheio do Espírito Santo. Não queira ser uma pessoa vazia. Busque a Deus. Queira ser exagerado mesmo para as coisas do Senhor. Sabe, se desgaste para as coisas de Deus. Eu não sei, eu sinceramente, eu posso assim, talvez as pessoas pensem assim, você fala isso porque você é o pastor da igreja. Eu gosto de estar envolvido na igreja, nas coisas da igreja, não porque eu sou o pastor da igreja, porque eu conheço pastores de igreja que não são envolvidos com as coisas da igreja. Mas cada um é cada um, e cada um faz conforme a luz que tem. Eu sei que o quanto mais eu estou envolvido nas coisas, é segurança para mim. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Por mais simples que possa parecer, fazer uma ação social pode trazer uma libertação tão grande para você que você nem imagina. Uma simples ação social. Você pode ouvir Deus falando com você. Você pode ter uma percepção de coisas que você não consegue ter em ambientes que são vazios de informações espirituais. Ambientes que não trazem nenhum tipo de conteúdo que possa ser agregado na tua vida. Eu vou dizer, existem pessoas que vivem dentro de um ambiente familiar, onde a maioria das pessoas não é crente, e que acha que isso é um lugar, não, porque eu estou com a minha família. Sabe, o próprio Jesus disse, olha, você vai arrumar confusão com o pai, com a mãe, com todo mundo, por causa de mim. Vai haver isso mesmo. As pessoas vão te perseguir dentro de casa mesmo. Agora porque ficou crente, não anda mais nas festas. Se as festas é uma verdadeira bagunça, né, e esculhambação, de bebedice, de confusão, de briga e tudo mais, isso não é um ambiente para você andar, embora seja da tua família. Amém? Não é porque a tua família está lá que necessariamente é um ambiente que você possa estar. Agora, se você está num ambiente familiar, onde mesmo os que não são crentes respeitam o ambiente, tranquilo, vamos embora. Amém? Então, queridos, não iremos desfrutar do verdadeiro avivamento pessoal e um avivamento coletivo se as nossas vidas não estiverem sendo cuidadas por cada um de nós. É muito fácil encontrar na igreja pessoas querendo tomar conta da vida dos outros, pessoas interessadas na vida dos outros, o que o cara come, o que o cara vestiu, o que deixou de comprar, o que deixou de vestir, e se esquece da maior missão que existe, que é tomar conta da própria vida. É se conduzir ao céu. É a maior tarefa e o maior desafio que cada um de nós certamente tem. Precisamos viver, abdicar de muitas coisas, para que no dia que o soar da trombeta aconteça, a gente possa subir. Amém? Para que a gente não fique aqui sabendo, vendo as coisas acontecendo, e a igreja foi arrebatada, e eu tive todas as oportunidades, e joguei todas elas fora, porque eu estava preocupado com o irmão, e o irmão foi arrebatado, e eu de olho na vida do irmão, achando que o irmão estava em pecado, o irmão estava tudo, e o irmão está no céu, e eu achando que eu era o bonzão, e agora eu estou aqui. Imagine, com o anticristo e com outras coisinhas mais. Amém, queridos? Vocês estão entendendo como é sério? Então vamos cuidar das nossas vidas, da vigilância das nossas vidas. Em vez de procurar saber se o irmão está orando ou não, faz a tua parte. Ora, busca Deus, ainda que só seja você. Sabia que se só for você, Deus ainda pode fazer grandes coisas no meio de uma geração?
se somente for você. Mas se perdermos tempo tentando vigiar o que as pessoas estão fazendo, estão deixando de fazer, estamos jogando no lixo tempo precioso, que poderíamos estar buscando mais a Deus e crescendo no Senhor. Amém? Glória a Deus. Acabou meu tempo. Nem bebi água hoje. O negócio foi sério. Aleluia. Então, tem alguém aqui que não fez uma aliança com o Senhor? Ou se desviou do Senhor? Tem alguém aqui nessa condição, quer fazer uma aliança com o Senhor hoje? Agora? Quer morar no céu? Ou quer ficar aqui na terra com essas coisas todinha? Hoje também é um dia oportuno de você firmar uma aliança com o Senhor. Largar o mundo, porque eu vou dizer uma coisa: o mundo não tem nada para te dar. Amém? Quem concorda comigo que é crente aqui, que já fez uma aliança com o Senhor? Não estou aqui porque eu acho bonitinho, não. Estou aqui porque gosto das coisas boas. Quero estar sempre no melhor lugar. E quando eu descobri que estar com o Senhor é o melhor, eu nunca mais quis desistir. Amém? Quase 30 anos de crente, me converti logo cedinho. Aleluia. Assim, tinha 20 e poucos anos. Ficou ruim, não foi? A conta agora não bateu não fechou não. Mas eu fiz uma escolha, sabe? E eu cresci ouvindo uma música de José de Paula, que ele dizia que a melhor coisa que ele tinha feito na vida dele foi escolher Jesus. E eu cresci ouvindo isso. E quando chegou o dia que eu fiz essa escolha, eu descobri realmente que José de Paula estava certo. Que a melhor escolha que você pode fazer é render, abrir o seu coração para que o Senhor faça morada, para que a sua vida seja diferente de fato. Amém? Alguém quer fazer essa aliança? Aleluia. Queridos, antes de passar para a direção aí, eu quero fazer uma oração em concordância com vocês, pela vida de uma irmã aqui nossa, a Luzenilda. Ela está passando aí por algumas dificuldades, mas eu creio que ela está apenas passando. Amém? Existem alguns diagnósticos, mas nenhum dos diagnósticos que os médicos deram bate com o que a Bíblia fala. Então, estão todos fora. Amém? Os médicos estão errados e a Bíblia está certa. Quem crê nisso? Então fica de pé para a gente orar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, juntamente com meus irmãos, nós oramos em concordância, Pai, pela total reabilitação da Luzenilda, Pai. Todo e qualquer mal que o diabo tentou colocar no corpo dela, nós agora declaramos ela curada, sarada, no nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, toda trombose desapareça agora, em nome de Jesus Cristo. E eu declaro, juntamente com meus irmãos, que ela vai se recuperar de uma forma tremenda, sobrenatural e rápida, de uma maneira que todos que olharem para ela vão ver que foi a tua glória que transformou e que sarou o corpo dela, Pai. Nós te rendemos graças e te agradecemos pela total recuperação dela, Pai, e que ela rapidamente esteja conosco aqui, falando e testemunhando de o quanto você é bom na vida dela também, Pai. Obrigado no nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode sentar?